peraí. É eu, como Argentina, na final da Copa do Mundo, falar: ei, Neymar não vai poder jogar não, porque o corte de cabelo dele é ofensivo para a nossa cultura. Será que é porque o cabelo dele é ofensivo mesmo ou porque não quer que o melhor jogador jogue contra vocês? É o que está acontecendo. E eu não estou preocupado somente com eleições, não, caramba. Eleições por eleições, você acha que quando o Lula saiu da presidência, a esquerda deixou de ter poder? Peraí. Você acha que eles estão preocupados com 20 daqui 30 anos? Você é que então manda. Já vamos imediatamente. Nicolas Ferreira. Vamos imediatamente, já está lá, agradecer aí o tempo do nosso querido Nicolas, que está falando com a gente. Você está onde, Nicolas? Em Minas? Está em Brasília? Onde é que você está nesse momento ao vivo? Estou em Minas Gerais hoje. Minas Gerais. E como é esse negócio aí do Janones? O que você está com essa... Parece um sorriso. Um semblante positivo. Um semblante positivo, né? Esse negócio do Janones. O que aconteceu com o Janones? Ele vai ficar 90 dias afastado, é isso? Qual foi essa que a gente... O Zuckerman agora deu uma notícia agora há pouquinho. Isso. Pois então, nessa semana eu estava fazendo meu discurso no plenário e daí ele entrou ali fazendo, enfim, arruaça com os seus vídeos, xingando ali os deputados, inclusive de ofensas homofóbicas, né? Porque chamar o outro de viado, se for de esquerda, pode, né? Se alguém chamar alguém da esquerda de viado, aí é homofobia. E daí, enfim, o PL fez uma representação, foi para a comissão de ética e ele foi sancionado aí com 90 dias de suspensão da Câmara sem salário. É pouco, apenas uma etapa, né? Afinal de contas, ele já está devolvendo o dinheiro, né, da rachadinha, então não tem condições, né? Uma pessoa que tem esse tipo de comportamento criminoso permaneça na Câmara. Ele disse que irá recorrer, nós estamos aguardando para também, enfim, vencer ali no plenário. Aproveitei a oportunidade para poder mostrar, né, que isso reduz muito a atitude do parlamento, né, o posicionamento do parlamento perante a sociedade, reduz tanto de esquerda quanto de direita. Até falei que o Janones, ele une a direita e a esquerda nesse sentido. Ninguém gosta dele. Realmente, ninguém da esquerda ali no momento foi até lá, né, enfim, defendê-lo, porque foi uma cena de fato patética e lamentável. E tenho minhas divergências políticas, de ideias com vários da esquerda, mas nada se compara ao que esta figura faz no Congresso. Vai pouquíssimo na Câmara, pouquíssimo trabalho. Se eu não me engano, eu vi ele umas 4 vezes durante esses anos aí que eu estou na Câmara, e só vai de fato para poder gerar esse tipo de polêmica, aquilo que ele nos acusa, né? De ser, enfim, lacrador, de só buscar like, e na verdade ele sempre aparece nessas situações. Então, nada mais, enfim, do que justo, feriu o regimento inteiro da Câmara, né, ao descumprir isso, e espero que não fique por aí, até mesmo porque ele tem atitudes, como eu disse, né, criminosas, e que a gente não pode dar esse exemplo, né? Não é possível que um parlamentar que comete aí rachadinha fique impune perante a sociedade. É muito ruim para todos nós, né? Ô, Nicolas, você tava falando você falou de um negócio, né, de se alguém da direita falar uma coisa, é tratado de um jeito, da esquerda outro jeito. Você acha que isso acaba sendo um vento positivo para os parlamentares de direita e até as pessoas de direita, né, que estão acompanhando a política, falam, olha, parece que é para ter alguma esperança ou não? Então, Alba, escancara, né, essa assimetria que tem. Por exemplo, durante 4 anos, os deputados de esquerda chamavam o Bolsonaro de genocida. Agora, eu estou respondendo processo no Supremo Tribunal Federal por chamar o Lula de ladrão. Ele foi condenado em 3 instâncias, mas eu não posso falar que o pipoqueiro faz pipoca, né? Ou seja, as pessoas percebem isso, né? Essa falta de assimetria entre os julgamentos. O problema, Alba, é que é o seguinte: no fim das contas, quem está com o poder de julgar as pessoas é somente uma instituição. E esse que é o problema. Porque se isso ficasse só no âmbito olha lá, tá vendo? É diferente o tratamento. Se fosse só tratamento, é uma coisa. Agora, há reflexos muito graves para a vida das pessoas que sofrem isso. Você está vendo aí agora, por exemplo, o Felipe Martins,
que ficou meses preso de forma injusta, inclusive desses meses numa solitária, por uma acusação, por uma fake news que ele tivesse tentado ou tivesse, enfim, ido para os Estados Unidos. E hoje, inclusive, vi um vídeo do advogado Chiquinho, que ele, basicamente, ali o Moraes repreendeu ele dizendo: não são vândalos, são golpistas. Ou seja, que tipo de parcialidade há nesse julgamento? E as vidas dessas pessoas que estão em jogo. Então não é meramente para a gente olhar e falar: olha a hipocrisia ali da esquerda, né? O tratamento é diferente. Mas não é tratamento. Por exemplo, as pessoas do dia 8, tem pessoas, o cara que pegou a bola lá assinada pelo Neymar, pegou 17 anos de cadeia. Ontem, se eu não me engano, todas as condenações aí, né, os processos do Youssef foi anulado. Então, assim, não é somente um tratamento. Esse tratamento tem consequências, e muito graves, né? E essa que é a minha preocupação. Ô, Nicolas, essa questão ainda do Janones, falando dele aí, a gente viu, né? São 90 dias, né? Tá suspenso aí. Só que essa questão da rachadinha, teve um acordo, né? Teve que pagar lá 80 mil numa parcela, outras condições eram encerrar qualquer prática ligada ao esquema. A gente vê isso, por ofensas o cara tá afastado, por rachadinha o cara tá aí ainda. Você acha que esse duplo padrão aí, e nem vou entrar no mérito da questão de se fosse de direito, se não fosse, somente a ele. Você acha que a penalização aplicada a ele, isso aí incentiva a prática continuar? Porque fala assim, pô, o Janones fez um acordo, vai devolver, nada vai acontecer, não vai ser cassado. O que você acha? Como que tá essa questão, né? Bom, a gente falar que a corrupção aqui no Brasil, ela é impune, isso aí eu acho que todo mundo já sabe, né? E é claro que esse tipo de atitude, de falta de punir alguém que de fato cometeu algum crime, faz com que outras pessoas também se sintam mais à vontade para poder cometer ilícitos. Não é à toa que isso vai escalonando, né, na nossa sociedade, né? Desde digamos assim, dos crimes mais brandos até os crimes mais graves. Hoje no Brasil, o crime organizado, por exemplo, tem basicamente livre acesso para cometer qualquer crime no Brasil, e o STF solta traficantes, você tem audiência de custódia, que não estou falando que eu ouvi, eu como até então estudante de direito participei de várias e vi como que o juiz tratava o policial e tratava o bandido. Então essa cultura, né, de falta de punir o errado e você fazer com que isso alastre na sociedade, tem consequência para todo mundo. Não tenho dúvidas que um corrupto que olha e fala, pô, já que fez rachadinha, fez ali um acordo ali de não persecução penal, ele se livrou, então eu também posso cometer. Afinal de contas, é só passar em brando. Sim. Lula é um caso disso, poxa. Pensa se eu não me engano, foram bilhões que já foram retornados da Operação Lava Jato, né, aos cofres públicos. Ou seja, houve corrupção. Ponto. Quem inclusive já deixou isso claro, não foi nem eu. A Marina Silva, no programa, inclusive, do Pânico, falou que, é claro, não duvido, é claro que teve corrupção, né, ali no governo do PT. Ou seja, esse cara que deu esse péssimo exemplo para todos, roubando dinheiro que seria direcionado para segurança, educação, saúde, esse cara hoje é presidente da República. Quando você olha os ministros do STF, como, por exemplo, você pega alguns e você vê que os julgamentos são imparciais, que o julgamento... eu falei esses dias, né? Você tem uma turma ali de 5, um é o Flávio Dino, que é amigo do Lula, o outro é o ex-advogado do Lula, que é o Zanin, os outros 2 foram indicados pelo PT e o outro é o Moraes. Ou seja, colocar 5 argentinos para poder julgar o Pelé. O que eu sinto que isso é ruim? Não é só pelo julgamento terrível que possa estar acontecendo, não. O que eu sinto é que qual é o exemplo que nós estamos dando para os estudantes de direito, para as pessoas que querem ingressar na justiça, enfim, fazer desse país algo melhor, porque o que eu sinto, Emílio e demais, é de que a palavra verdade, justiça, virtude... perdeu completamente o sentido hoje no nosso país. O que vale mesmo é o marketing. Então, se eu contratar um marqueteiro, como o Lula agora fez, gastando 98 milhões somente para a comunicação social,
para poder se passar por uma pessoa virtuosa, é isso que vale. Se ele enganar as pessoas e o que vale é ganhar a eleição, então está tudo bem com o nosso país. Ou seja, nós estamos perdendo algo muito importante que, no fim das contas, é o que move as pessoas, que são as nossas virtudes. Isso é a minha preocupação primordial. Mas são poucos pensando no país realmente, viu, Nicolas? Isso a gente que está aqui embaixo, a gente que está nesse andar de baixo aqui, a gente percebe que é pouca gente olhando para o país e muita gente olhando para o próprio umbigo. Mas eu quero saber o seguinte de você, e você não respondeu, e essa é a grande pergunta. Boa. Quem foi que deu a patolada no Janones? Quem encheu a mão na mala? Quem encheu a mão? Hã? Quem foi? Eu estava lá em cima no plenário. Então, fisicamente, mas tem vídeo. Possível. Entendi. Então eu já jogo o meu de lado. Agora, abre uma CPI aí, Janus. A CPI da patolada. CPI da patola. Ô, Nicolas, você tem muita influência. Você hoje é um cara que é um líder, principalmente nas redes sociais e tal. E agora a gente viu, isso é público. É público, tá? A gente viu que o governo agora contratou várias influenciadores. Teve uma live com muitos, super live. 100, inclusive muitos estão aqui no programa agora, eles entram aqui no chat. Ah, é? É, eles entram para fazer. Como é que você vai ficar sozinho? Quantos são quantas pessoas, influenciadores, né, que é o nome? Sim. Quantos influenciadores são nesse novo gabinete que chama? Como é que chama isso? É o que? É uma... Influencers Os influencers do governo, é isso? O que eu tenho aqui de notícia, inclusive, é o seguinte, do Globo, tá? Não é enfim, de alguma mídia de direita. Tarifaços de Trump, perfis com comportamento de robôs turbinam reação da esquerda no X. Ou seja, recentemente agora, Emílio, eles me acusaram de ter gastado R$750 mil para poder bombar os meus vídeos. Como se dinheiro fizesse bombar algo, né? Se fosse assim, o Lula seria o mais bombado na internet porque gasta milhões. Eu usei isso na minha empresa e no meu perfil secundário. Nunca usei isso no meu perfil principal, que é onde os meus vídeos mais viralizam. E essas influências que são contratados com dinheiro público. Isso nós estamos falando do que é visto por dentro agora. Por fora, esquece. Não tenho dúvidas que são muitos e muitos influenciadores, como, por exemplo, a própria Jojo Todinho, né, denunciou recentemente, há uns meses atrás, de que aconteceu isso nas eleições. Então o jogo é extremamente sujo, eles utilizam, né, de todas as formas possíveis para poder ludibriar as narrativas, né, querendo colocar a culpa em todo mundo e nunca a culpa é deles. Eu fico assim, absurdado de que ano que vem são 18 anos de governo do PT na presidência da República, fora os governos estaduais, enfim. E a culpa não é deles. A culpa é de qualquer outra pessoa, menos deles. Sim. Isso é incrível. Isso, assim, isso me deixa atônito, porque o problema não é o Lula, o problema é quem vota nele, né? Poxa, ele agora chegar recentemente e falar que, antes das eleições, né? Não, se fosse eu sentaria numa mesa de bar e resolveria uma cerveja o problema da guerra entre Rússia e Ucrânia. E agora? Há uma bomba aí sobre o tarifaço do Trump e até agora não vai, zero tipo de negociação. Ou seja, esse tipo de crise diplomática, ele cavou isso, né? Dá para ver isso claramente. Não conversou até agora com o Trump, foi um dos poucos líderes a não conversar com o Trump, que a gente não pode ignorar uma nação como os Estados Unidos, que só de poder bélico ele tem a capacidade de dezenas de países juntos. Então, como que você ignora um país desse, né? E chega e devolve a carta e fala que a carta foi ofensiva, deixa navios iranianos atracar aqui próximo, aqui do nosso país, enfim. Foi uma série de atitudes para poder chegar a esse ponto. E agora quem é o presidente não é Bolsonaro. Quem é presidente é o Lula. Precisa lembrar isso para o pessoal. Quem tem o poder nas mãos agora de chegar e resolver e recuar, ou enfim, de não deixar com que o caos aconteça, é o presidente. Ponto. É simples de entender. Mas parece que os dois neurônios aí do pessoal não deixam resolver. Nicolas, inclusive o Lula, como você bem falou, nunca é culpa dele. E agora ele está pondo a culpa no Trump. E nesse assunto está tendo um monte de ruído. Inclusive ontem teve uma mensagem do Eduardo Bolsonaro ao Tarcísio, criticando o Tarcísio por diálogo com empresários. Ele escreveu, né, subserviência servil. Eu queria que você comentasse isso, o que aconteceu e quem você acha que está com a razão nessa treta.
Eu não sou analista de quem está com a razão, viu, Sam? Assim, respondendo de forma bastante assim educada. Até mesmo porque eu acho que ambos vão ter razões para poder justificar as suas ações, né? O Tarcísio defendendo o seu Estado, o Eduardo, enfim, defendendo aquilo que de fato ele acredita, e que eu também acredito que as sanções que estão acontecendo, muito se dá, e não tenho dúvidas que a maioria se dá, está na carta do Trump pelas decisões do Alexandre de Moraes com relação às próprias eleições, com relação às plataformas, né? E nós estamos vendo aí agora uma volta da esquerda em censurar as redes sociais, principalmente através do STF, com o artigo 19, né, do Código Civil, do Marco Civil da Internet. Então, há uma preocupação, pelo menos descrita na carta do Trump, com 2 temas no primeiro e segundo parágrafo, que o tratamento com o Jair Bolsonaro, uma caixa às bruxas, e o segundo com relação ao Supremo Tribunal Federal e leia-se o que está na carta, eleições livres e liberdade de expressão, principalmente nas plataformas. Então, eu acho que a melhor resposta foi a resposta que o pai dele deu a toda essa situação. Ambos ali, enfim, têm os seus argumentos, têm as suas posições. Eu só acho que, de fato, nesse momento, foi o que eu falei no meu vídeo, que a gente, obviamente, eu não tenho o que comemorar com relação a isso. É o meu país, obviamente, que está em jogo, mas há muitos motivos para você entender o porquê que isso está acontecendo. E é necessário entender, porque o Brasil, pelo que me parece, se tornou torcidas e não pessoas que analisam o que está acontecendo. Isso não aconteceu do nada. O Trump deixou bem claro o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é muito sério. É muito sério. As pessoas muitas das vezes acham que somente, digamos assim, você ter a economia é o suficiente para ter um país. A China tem uma economia maravilhosa. Agora, e a tua liberdade? E o teu país como futuro? Ninguém vai parar e raciocinar o que está acontecendo. Então, o que eu deixo claro no meu vídeo está na mão agora do Lula, está na mão do STF resolver. Vão recuar, vão fazer julgamentos imparciais, vão fazer a devida justiça, ou vão continuar com essa, leia-se o que o Trump diz, perseguição, né? Uma caixa às bruxas à oposição. Porque o que me parece que vai acontecer é o seguinte: se a gente não tomar uma decisão agora de frear a tirania, nós não vamos ter nem eleição. E eu não estou preocupado somente com eleições, não, caramba. Eleições por eleições, você acha que quando o Lula saiu da presidência, a esquerda deixou de ter poder? Peraí. Você acha que eles estão preocupados com 20 daqui 30 anos? E se a gente não se posicionar agora para poder, de fato, entender o que está acontecendo, porque, vamos lá, é certo, assim, você não precisa gostar do Bolsonaro, não. Você não precisa ser bolsonarista, você não precisa gostar de ninguém da direita. Agora, falar que num país onde um cara que acessou bota dólar na cueca, um cara como o Guedel, que encontra milhões de dinheiro na mala, todos da Lava Jato estão soltos. Sérgio Cabral tá ali em cima de uma cobertura no Leblon, fazendo um videozinho, impune. Todas as pessoas envolvidas no escândalo de corrupção do PT estão soltas. E Bolsonaro vai tomar 43 anos de cadeia por conta de um golpe que não teve nem arma de fogo, onde tinha ali a maioria das pessoas, a média era de 40, 60 anos de idade. Sim, não precisa gostar do cara, mas chegar e falar para mim de que isso é um julgamento justo ou no mínimo imparcial, sim, isso é ignorar, poxa, a realidade. E ele representa uma parcela gigantesca da sociedade. Ele não perdeu por 80 a 20, foi 51, foi 1% de diferença. 1% de diferença. E, poxa, chegar e falar assim, não, ele não pode competir porque ele fez uma reunião com embaixadores. Espera aí. Eu com a Argentina, na final da Copa do Mundo, falar: ei, Neymar não vai poder jogar não, porque o corte de cabelo dele é ofensivo para a nossa cultura. Será que é porque o cabelo dele é ofensivo mesmo, ou porque não quer que o melhor jogador jogue contra vocês? É o que está acontecendo. O nome hoje que consegue ganhar do PT nas pesquisas chama-se Bolsonaro, você gostando ou não dele. E eu confesso, eu estou assim, curioso, entusiasmado em ver como é um governo de direita sem pandemia. Porque mesmo com pandemia, os cofres ficaram no verde e no primeiro ano o Lula deixou no vermelho. Vamos ver como é que é. Porque a gente trocou, caramba, só para finalizar, perdão, Daniel, a gente trocou Paulo Guedes por Haddad. Sim. A cada 37 dias no Brasil tem um novo imposto. Você trocou, até em primeira-dama, você trocou a Michele pela Janja. Você trocou
direitos humanos ali, que era a Damares, por um cara que agora já não está mais no ministério por escândalo de sexual com outra ministra do Lula. A gente trocou Tarcísio por nem sei quem é o ministro de agora. Então, assim, as pessoas precisam entender que o voto tem consequências. E o que nós estamos enfrentando hoje, basta você perguntar: o que no Brasil está melhor? Você não vai encontrar essa resposta. Perfeito. Mas você não acha também que a direita brasileira está muito caladinha aí no Congresso, essa turma está muito calada? Tanto é que os caras estão pedindo pro Trump dar uma... Você não acha também, um salve. Você não acha também que essa direita está muito na moita? Oi, Emílio, eu vou falar por mim, porque primeiro eu não sou líder de direita, eu não gosto de colocar dessa forma. Mas você... Eu sou só uma pessoa que está fazendo aqui o meu trabalho e a gente tem uma repercussão em comunicação. Sim, você é um cara... Você influencia muita gente. Eu considero você um grande líder da direita. Sim, senhor. Não, mas eu não me coloco esse título, até mesmo porque por mais que tentam colocar uma pecha, um rótulo em mim como um garoto que não escuta, ou é rebelde, ou quer tomar o lugar de alguém. Pelo contrário, eu tenho 29 anos apenas, sei que tenho muito que aprender, tenho me esforçado para isso, tenho buscado um equilíbrio, e isso não é mudar a sua essência, mas é buscar um equilíbrio para, enfim, preocupar de fato com o nosso país. Tomo pancada dia sim e dia com certeza, desde primo com maconha, até empresa gastando 750 mil reais como se isso fosse um crime do dinheiro meu, desde contratar designer de sobrancelha para estar no meu gabinete, que ela não trabalha como designer de sobrancelha, né? Quem contrata cabeleireiro para ser cabeleireiro é outra pessoa que vocês sabem quem. E se ela fizesse, minha sobrancelha estava demitida, porque minha sobrancelha é igual uma fita isolante. Mas o que eu estou querendo dizer com isso? Simplesmente realizo o meu trabalho e os frutos vêm. O que eu acho, Emílio, tem muita gente ali na Câmara da oposição que eu não falo isso aqui como um advogado, mas falo isso aqui atestando a realidade, que trabalham todos os dias para poder resolver as coisas no Brasil. Agora, nós não estamos numa democracia plena, onde você tem o judiciário que julga, o executivo que executa, o legislativo que faz leis. Não existe isso. Então muitas pessoas acham: Nicolas, por que vocês não fazem uma lei? Por que vocês não fazem uma PEC? Amigo, você acha que lei vai conseguir combater uma tirania? Você acha que lei vai parar o Alexandre de Moraes? Vou falar aqui no português rasgado. Você acha mesmo que uma PEC vai passar na Câmara, uma PEC, por exemplo, que reduz gastos da presidência? Você acha que uma PEC que reduz os poderes dos ministros vai passar ali naquele Congresso? O Congresso quem escolheu não fui eu. Eu votei, mas a maioria que colocou quem está lá. Então, se a coisa está ruim, a matéria-prima que eu tenho para trabalhar. E a gente nunca votou para aumento de impostos, a gente nunca votou para poder aumentar cargos no STF, como votou agora essa semana passada, e eu votei contra. Então, assim, o nosso papel a gente está fazendo, mas foi vendido talvez uma ideia de que é o Congresso mais à direita de todos os tempos, e de fato é. Mas é o Congresso ideal, a gente tem maioria? Não temos. Então, o que eu espero? Que as pessoas, ano que vem, façam escolhas melhores. Para de ficar achando que, aquele deputado ali mandou tal emenda ali para o meu município, então eu vou votar nele. Se emenda por emenda resolvesse o nosso país, a gente era Tóquio, a gente era Dubai, porque a quantidade de emenda que tem nesse país é brincadeira. O que muda de fato é coerência, é honestidade, é transparência, é você ter a certeza de que eu não vou votar contra você. E as pessoas estão entendendo isso. Então, a minha... não esperança, porque a política ela é um meio de influência no nosso país. Mas eu espero de que ano que vem nós tenhamos senadores que sejam mais combativos e que a gente consiga ter maioria no Senado e na Câmara. E aí sim a gente consegue colocar pautas que sejam possíveis. Que é isso, do nada. Um abraço pra você. Isso aí é interno. Ele mandou um abraço. Código. Não, quando a gente ganha da Globo, o Boni aparece. Dá um tchau. Tem um sorriso dele. Não, é que o Boni ele foi desprezado pela Rede Globo de televisão. Quando a Globo fez 60 anos, não convidaram ele pra festa. Isso, essa é uma homenagem. Então, é uma homenagem que a gente faz pro Boni. Quando a gente ganha da Globo. Então... Sim.
Posso fazer uma questão? Só fazer uma questão. Do nada. Falando de o quê? Do nada aparece o Não, sabe o que eu queria falar que a gente não comentou aqui? Sobre a eleição do ano que vem? INSS. Dos velhinhos? Ele não falou porque tem o seguinte. Os velhinhos ninguém mais fala. Não, nem vocês. Ele fala. Só eu falo que eu sou velho. Você esqueceu de falar hoje que a sua lugar de fala. Então, é lugar de fala. Aproveitando que você não comentou, Emílio, sobre o INSS, pergunto pro Nicolas, porque tem uma iniciativa dele, inclusive lá, né? O Mota, me parece que o Centrão que vai liderar isso tá para sair em agosto e que pé que tá isso daí. Nicolas Ferreira. Então, em primeiro momento, né, eu fico absurdado com a população em geral. Eu tenho sempre postado ali nos stories, posto ali, enfim, nas redes sociais sobre a INSS, mas a população brasileira, de fato, esquece das coisas, né? Milhares de idosos foram roubados, literalmente, um dos maiores escândalos, e simplesmente, digamos assim, as polêmicas diárias tiram a nossa atenção daquilo que é importante. Houve-se manchetes falando que eu poderia ser o relator. Até o momento não chegou nenhum convite nesse sentido para mim, então por isso que eu não vou falar aqui se eu vou ou se eu não vou. Tenho as minhas avaliações. Nicolas, pode ser muito bom porque você é combativo, pode ferrar o Lula. Tá, mas se for uma arapuca, quando que o centro ou eles quiseram me colocar numa posição para poder me ajudar? Eu preciso colocar isso na mesa, até mesmo porque eu sei como é que funciona a CPI. No meio da CPI, eles podem mudar toda a composição da CPI e literalmente me ferrar lá dentro. Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer um parecer para poder punir quem são os responsáveis, e se esse parecer não for resolvido, qual pode ser a narrativa dos nossos, enfim, amigos da mídia? Nicolas não fez o trabalho correto, no fim não deu nada. Então, enfim, eu posso cair numa arapuca e eu não desejo isso. E eu vou avaliar, até mesmo porque não chegou nenhum convite oficial. O que eu sei existem entidades que não estão sendo investigadas pela Polícia Federal, isso é da boca do diretor-geral da PF, do Andrei, como, por exemplo, o do irmão do Lula. Existem diversas entidades que, enfim, foram recordistas de descontos indevidos e até agora nada, não aconteceu nada. E aí eu pergunto, se a própria Polícia Federal, que é enfim, a responsável de ir atrás de criminosos e investigar isso, não está, até então, tá? Não está divulgando ou não alcançou ainda quem são os responsáveis, quem dirá uma CPI, um bando de deputado e senador que está lá por interesse próprio para poder defender o Lula. Então, eu acho que muita coisa ainda tem para rolar, mas assim, gente, é alguma novidade para alguém, Daniel? Não. De que teria escândalo, poxa, nesse governo não né? E não vai acontecer nada. Ô, Nicolas, você falou sobre as eleições do ano que vem e o que a gente viu nas últimas eleições municipais, né? E ano que vem presidência aí, e ainda está uma interrogação sobre Bolsonaro. Todo mundo fala, quem é o nome? Fala, é o Bolsonaro. Só que a gente sabe que ele está inelegível, a gente não sabe o que vai acontecer. E a pergunta que eu te faço nas próximas eleições, que são muito importantes para o Brasil, obviamente, você vai seguir o que o Bolsonaro indicar, caso ele não reverta toda essa situação, ou você vai tomar a mesma atitude, analisar, e se não for algo que, como foi aqui em São Paulo, né, que o pessoal até criou aí, falou, o Nicolas tá traindo o Bolsonaro e tudo mais, você vai seguir um nome que você acredita que seria melhor para o Brasil, não? Então, o Bolsonaro e todas essas, digamos assim, questões que podem acontecer no futuro, é muito difícil, né, da gente falar o que nós iremos. Um ponto Bolsonaro tem uma experiência, enfim, política muito maior do que eu, e nas questões, por exemplo, de São Paulo, que aconteceu, tomei uma posição, enfim, divergente, não apoiei literalmente o outro candidato, mas, enfim, me simpatizei. Mas a gente sabe que são muitas variantes. Então, o que pode acontecer? E eu acredito que ele está correto de manter a candidatura dele mesmo até o final. E o meu candidato, o único que para mim é inegociável, o meu apoio é o Bolsonaro. Todos os outros, eu acredito que a gente tem que, enfim, sentar, conversar, avaliar. Exato. Porque
são muitas coisas ainda que eu não sei. Eu não sei quem vai ser o vice de todos os candidatos, eu não sei quem de fato serão os candidatos, eu não sei quem que o Bolsonaro irá apoiar, e é claro, a decisão dele pesa e muito, e eu acho que ele vai fazer a melhor escolha de quem ele irá apoiar. Eu não acho que ele, por exemplo, vai apoiar o Lula, concorda comigo? Então, ele deve apoiar, obviamente, uma pessoa que eu também apoiaria naturalmente. São muitos cenários, é muito difícil, tem muita água para rolar. Eu acredito que a esquerda, enfim, juntamente com o consórcio STF, não vai deixar com que ele faça, enfim, campanha, com que ele tenha o poder que ele tem nas ruas. Não tem outra pessoa que coloque tantas pessoas na rua como o Bolsonaro. Foi numa quarta-feira à tarde, se eu não me engano, lá em Brasília, colocou milhares de pessoas em prol da anistia. Então, tem muitas coisas ainda que pode acontecer para tomar decisão. Uma coisa que eu penso, Morgado, é o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem coisas que são muito caras, sabe, assim, para nós como país. E a gente não pode, enfim, ficar nesse ad eterno, sabe, de ficar de torcida. A gente precisa analisar os nossos próprios erros como direita, analisar o que a esquerda, enfim, tem errado, que eu acredito que é em sua maioria, e tá na mão das pessoas, enfim, no ano que vem. Mas é muito difícil falar ainda, que são muitos cenários ainda que podem acontecer. Boa. Eu vou fazer o break para rede de rádio, só para rede de rádio a gente continua. Você pode ficar mais um pouquinho, né? Até umas 5 da tarde, mais ou menos. É pro Boni. É pro Boni ficar feliz, não é a gente não, é o Boni. Reginaldo, faz o break aí, por favor, Reginaldinho. Eu balanço. Você acha que isso... Porque o que você está falando, eu consigo entender também, porque a gente já está... Há muito tempo que a gente está num terceiro turno. Acho que desde 2014. Sim. Desde 2014 o Brasil sempre vive um terceiro turno e tal. E nesse momento agora, parece que com esse negócio do Trump aí também, complicou, porque... É lógico, ninguém quer prejudicar o Brasil, quer que o Brasil seja prejudicado. Mas todo jogo, né? Você precisa saber que para você ganhar uma batalha, uma guerra, são várias batalhas que você precisa... Você está sentindo isso? Porque parece que tem gente própria da direita que joga você para o canto, fala que você está olhando um outro lado. Como é que você está vendo isso dentro da direita? Do Bolsonaro, que parece que o Bolsonaro só quer que seja da família do Bolsonaro, e aí aparece o governador de São Paulo, e muita gente interessada nesse 2000, que é daqui 1 ano e meio, né? Sim, a gente muda muito o jogo. Tem muito caminho pela frente, né? Como é que você está vendo esse jogo político agora, nesse momento? Emílio, como eu disse, assim, as pessoas ficam muito ansiosas por dar opinião sobre tudo. E muitas vezes você não tem que ter opinião própria, você tem que ter opinião verdadeira. E muitas das vezes a gente não sabe quais são todos os cenários do porquê a pessoa está tomando certa decisão. Então eu nunca vou falar algo, a não ser que eu tenha, assim, digamos, uma certeza, uma convicção forte de que aquilo dali é a minha opinião e eu deva falar com as pessoas. Até mesmo porque eu sei da minha responsabilidade daquilo que eu falo. Hoje aquilo que eu falo eu sei que tem uma repercussão, que, enfim, pode movimentar as coisas, e por isso muitas vezes eu não falo. Mas eu não falo por quê, Nicolas? Porque você está querendo jogar contra, porque você, enfim, por qualquer outro motivo? Não. É porque eu acho que muitas das coisas... Primeiro, algumas coisas que são colocadas, que irão acontecer, elas precisam acontecer. Porque eu torço, por exemplo, para que aconteçam sanções ao Moraes, eu sei, e tenho falado isso dia sim, dia com certeza. Na CPMI, por exemplo, do dia 8, quando vários estavam com medo de falar sobre o que estava acontecendo, eu estava lá, falando, junto com outros deputados e senadores, sobre o que está acontecendo no nosso país. E hoje eu tenho contato, Emílio, e é bom deixar isso aqui bem claro, com vários familiares do dia 8 que estão sendo vítimas da perseguição desproporcional ao dia 8 de janeiro. Nicolas, você acha que eles não devam ser punidos? Não, acho que devam ser punidos na medida proporcional do que fizeram. E você defende a anistia pelo quê? Porque eu acho que é um caminho de pacificação e sai ainda barato. Basta você realizar isso. Pessoas que não têm ali uma ficha criminal, pessoas que nunca cometeram crime, pessoas que, enfim, literalmente pegaram ali uma bola assinada pelo Neymar
e estão pegando 17 anos de cadeia. Qual criminoso hoje no Brasil, sei lá, do Comando Vermelho, do PCC, ou cometeu corrupção, está pegando isso? Pelo contrário, quem comete rachadinha faz acordo e basta pagar que fica impune. Então, por que eu não falo muitas das vezes? Porque ainda não aconteceu ainda várias das coisas que estão para acontecer. E eu torço para que aconteça. Mas e se não acontecer? A responsabilidade vai ser minha, que talvez está colocando uma esperança nas pessoas, e eu não posso fazer isso. Existem pessoas que eu converso diariamente, posso, enfim, meu celular está aqui fazendo a live, mas eu posso te mostrar pessoas que, assim, colocam toda a esperança, digamos assim, na política, e muitas das vezes não é o cenário real. A gente enfrenta muita dificuldade para poder aprovar as coisas, para poder passar a anistia, e cada vez mais eu olho e falo, caramba, a coisa está complicada, sabe, está difícil, então eu torço para que aconteça. Muitas vezes eu não falo, não é por birra, não é por orgulho, nada disso, pelo contrário. E sobre as questões que envolvem família Bolsonaro e Tarcísio e tudo isso, eu acho que ultrapassa da minha capacidade de dar opinião sobre isso, entendeu? Eu sei que existem jogos de poderes, sei que existem jogos de interesse, mas eu acho que no fim das contas, todos nós, sem exceção, nós temos um inimigo em comum, sabe? Que é o PT, que é a esquerda, que faz um prejuízo gigantesco para o nosso país. Então eu acho que, enfim, se há algum atrito ou se há algum problema, isso precisa ser conversado, isso precisa ser dialogado, porque eles fazem isso, né? Eles chegam, dialogam no privado, resolvem. Muitas vezes é mais fácil resolver, né? Porque manda uma emenda ali, manda uma emenda aqui, tá tudo resolvido. E a harmonia entre os poderes reina. Mas a gente sabe também que a gente consegue também, realizar isso. Você pode ver, eu nunca, talvez em 1 ano e meio aí, que talvez tenha alguns perfis que me batem, algumas pessoas que falam de mim, você não vai achar nenhuma declaração minha falando de nenhum ator político que vocês acabaram aí de citar, porque eu não acho que é meu papel. Meu papel não é comentarista político, eu sou deputado federal, eu sei da importância que é isso, tem uma eleição importantíssima vindo no ano que vem, e eu acho que nada vence o trabalho, cara. Eu tenho feito meu trabalho, fiquei muito feliz que saiu uma pesquisa de um ranking das 100 pessoas mais influentes em 2025 em âmbito digital. E eu fiquei só atrás do Neymar, que é o primeiro, depois fiquei atrás da Virgínia, que está em segundo, e eu em terceiro. E eu fico feliz com isso, e não é para poder me exaltar, mas é porque, poxa, literalmente, as pessoas muitas vezes esquecem. Eu saí da favela, assim. Eu não sou diferente de ninguém, cara. Tem minhas dificuldades, tem minhas limitações, mas eu tento fazer o que é certo. E várias das coisas que muitas vezes eu tomo pancada sozinho, entende? Mas eu continuo, eu persisto e continuo a mesma coisa. Continuo jogando bola com os meus amigos lá da favela, continuo, enfim, na igreja que eu sempre frequentei, continuo, enfim, dedicando meu tempo aqui para minha família, que muitas vezes é pouco. Vou ter uma nova filha agora. Cara, mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, mas eu quero repetir pela nossa audiência. Não dá para poder terceirizar as responsabilidades de um país para uma instituição ou para uma pessoa somente. A responsabilidade é de cada um de nós, caramba. Para de tentar, sabe, querer colocar como se a política tivesse uma capacidade redentora de salvar até os pecados nossos, entendeu? As pessoas querem resolver problema de família com problema, botando a solução na política, pelo amor de Deus, sabe? Eu acho que a gente precisa ser maduro nesse sentido, adulto o suficiente para poder reconhecer que sim, existe um mal a ser combatido, existe algo que precisa ser lutado, mas não existe monopólio da virtude. Não estou falando aqui que a direita está certa em tudo, que a esquerda está errada em tudo, não. Senão eu estaria falando como eles. Mas uma coisa é certa, existe talvez um lado ou pessoas que estejam de um lado, que estão querendo mais acertar do que errar, e um outro lado, cara, que, poxa, estão fazendo a mesma coisa e buscando um resultado diferente. Eu fico maluco quando eu vejo Norte e Nordeste, que é dominado há tanto tempo pela esquerda, dominado há tanto tempo pelas mesmas famílias, e as pessoas continuam com o pior IDH, continuam com os piores índices de educação, de segurança pública. Aqui mesmo, perto aqui de mim, aqui em BH, você tem, infelizmente, já favelas dominadas já pelo crime organizado. E ninguém está falando disso. Ninguém parece que está preocupado com isso. Então, qual que é o problema que está acontecendo no nosso país? O problema é de quem está representando a gente ou de quem coloca aqueles representantes? Eu acho que está todo mundo com uma parcela de culpa aí muito grande, cara, no que está acontecendo no nosso país. Muito elegante da sua parte, obviamente, né? Sempre fala muito bem.
Mas ele é muito elegante. Ele é elegante. Ele foi elegante. A Paulinha quer que ele toque violão. Por né? isso que ele tem essa audiência, né? Esse capital político. De Amazônia. Mas O violão ali é pra tocar. Ô, Nicolas, você sabe que você não pode deixar buraco na política. E eu sou um cara que é acusado Ele é o nesse programa tapa-buraco. de criar as chapas para Chapa 2026, ruiva. como já foi falado. Tem 8 chapas. Mas saiu uma notícia dizendo que você tem pretensão para o governo de Minas. Isso é verdade ou não? Interrogação. Não descarto essa possibilidade, até mesmo porque, poxa, eu estou em primeiro nas pesquisas, enfim, tem uma vida aí toda para poder começar, o estado que eu possa também tocar. Só que eu ainda estou avaliando. Eu sei que isso pode parecer loucura, né, para a velha política, para o sistema político. Poxa, um político estivesse em primeiro nas pesquisas, com uma rede social que eu tenho, com os apoiadores que a gente, enfim, consegue ter em Minas e no Brasil. Quem não sairia, né, para governo? Por que você está pensando, Nicolas? Porque eu acho que são vários fatores, né? Eu acho que, mais uma vez, eu tenho 29 anos, como eu disse. Eu acho que a gente precisa, enfim, estar preparado para encarar uma missão. São vidas de pessoas que estão em jogo. Não quero poder somente pelo poder. Acho que também eu saindo como deputado federal, eu perco minha imunidade parlamentar e eu sei como é que funciona o jogo. O Moraes tirou um governador do DF na canetada e o que eles não podem fazer comigo em um alvo muito maior, e eu vou me tornar um governador. E hoje eu sou um deputado, mas de 513. Então, querendo ou não, você tem uma estrutura de defesa. E eu acho que a minha digamos, comunicação e a minha defesa e ataque àquilo que eu acredito no Congresso reverbera a nível nacional, e os grandes problemas que, de fato, eu quero enfrentar, problemas profundos no Brasil que é para solucionar, eu acredito que talvez como governador eu não consiga resolver isso. Então, eu não quero dizer aqui que se eu for sair, eu só vou sair para presidente da República, porque, tem 29 anos, fique em paz, não sou ameaça para ninguém nesse sentido. Agora, de fato, na presidência da República que você consegue colocar vários pingos nos is, e eu acredito que eu tenho muito que avaliar, não quero, enfim, chegar a ser deputado, sou governador, depois sou isso e aquilo, com a minha família destruída, sem eu conseguir ter um bom relacionamento dentro de casa. Eu conversei recentemente com um político e ele falou, cara, eu fui isso da minha vida, tive 6 mandatos, etc e tal, e hoje estou aqui com meu filho, acho que ele tinha uns 20 e poucos anos, e falou, olha, se eu pudesse voltar atrás e não tivesse, tivesse dedicado mais tempo para minha família, eu voltaria e faria isso. Porque, para pensar, eu posso ter talvez um excelente governo, ajudar a vida das pessoas, depois pode vir um petista logo em seguida destruir tudo que eu fiz, a mídia me coloca como um pária, os caras trabalham ao contrário, e aí o tempo que eu tive aqui, digamos assim, perdido, ninguém me devolve isso. Então eu não estou dizendo que eu não encararia e não sacrificaria pelo meu estado e pelo nosso país. Mas eu preciso colocar tudo isso na balança, e eu coloco de uma maneira muito madura, porque eu sei o que as pessoas muitas vezes estão doidas para acontecer do outro lado, ver eu deslizar, colocar talvez uma pecha de que não sabe fazer isso, não sabe fazer aquilo. Então eu não quero dar esse gostinho para eles. Não duvido da minha capacidade, mas também reconheço e tenho humildade para poder reconhecer que eu não tenho pressa, é um longo caminho para poder assumir um executivo. Tem 2028 que eu posso assumir, por exemplo, se eu ganhar e fazer uma boa campanha e conseguir a confiança dos belo-horizontinos para vir para a prefeitura, conseguir, não tenho problema nenhuma vaidade de vir como prefeito para poder administrar uma cidade, fazer algo pela minha cidade, depois vir a algo. Ou agora, apoiar alguém para um projeto futuro e 2030 vir também, talvez como governador, enfim. Eu acho que não tenho pressa alguma. Estou no meu segundo mandato e primeiro mandato como deputado federal, fui vereador. Para mim a experiência está sendo muito boa em nível de crescimento, em nível de aprendizado. Tem várias áreas que eu preciso melhorar em âmbito econômico. Já pedi para o Sânio me mandar aí uns cursos de economia para eu estudar, estou fazendo esse paralelo.
mas ele não me manda. Vou mandar. Mas quero realmente contribuir, cara. Não sou monopólio de pauta nenhuma, não sou monopólio de movimento nenhum. Eu só tô fazendo aqui meu trabalho. Se você gostar de mim, cara, beleza. Se não gostar, não tem o que fazer, cara. Morde as costas e eu vou estar por aí. Eu espero que daqui 20 anos o Lula não esteja, mas nós estejamos, pelo bem do Brasil. Você tá muito humildão. Tá bom. Pela sua importância. Pela esposa, então, pela família. mas você... Então, mas... Não, eu sei. Eu entendo a sua posição. Mas você tá falando agora que a imprensa não dá muita moral para você. É assim que você sente mesmo do consórcio, não, a imprensa né? não deu muita moral, não entendi. Não, você falou entendi, de me atacar. Isso. Que a imprensa, o consórcio. Pô, dá só uma olhada. Esse caso agora mesmo do Janones, eu não tive nada a ver com a confusão. Eu não estava no meio do tumulto, não estava nada. Eu estava literalmente no palanque do plenário falando. E como eles divulgam? Tumulto entre Nicolas e Janones gera suspensão de mandato para Janones de 90 dias. Então, assim, é uma tentativa de colocar um rótulo em mim a todo custo, que, assim, tudo bem. Podem tentar colocar, mas eu dou um passo atrás. E várias das pessoas que, inclusive dentro da Câmara, podem falar qualquer coisa sobre mim, até mesmo uma pessoa de esquerda, pode falar qualquer coisa. Discordo dele, tem hora que ele talvez é um pouco excessivo, etc e tal. Mas eu não sou um cara desequilibrado nesse sentido. Então, o que eles tentam me atacar são coisas que não são verdades. Você pode me atacar falando assim, o Nicolas... a ideia que ele está defendendo é errada, etc e tudo. Mas, poxa, as manchetes de página de fofoca, da própria grande mídia, bicho, falando que eu contratei uma designer de sobrancelha, querendo me fazer um paralelo com a Erika Hilton, que contratou um maquiador, é um nível bizarro. O Ministério Público Eleitoral aqui agora está querendo me caçar... Tá querendo me caçar por conta de um vídeo que eu fiz denunciando um livro pornográfico que o ex-prefeito de Belo Horizonte, falecido, fez. É um nível bizarro. Aí eles colocam como, tipo assim, como se eu fosse um truculento, etc e tal. Mas eu sei que isso funciona para eles, eu sei que isso dá like, eu sei que isso dá clique. Eu só acredito que, no fim das contas, é ruim para o jornalismo. Poxa, não vou falar aqui para poder não expor e, enfim, gerar também algum problema para vocês. Mas uma grande emissora de televisão ontem foi se referir, uma jornalista se referir ao Bolsonaro e chamou ele de Bozo. Por que isso não acontece com Lula e com a esquerda nunca? Porque quando acontece algo com o Bolsonaro, o deputado que apoia o Bolsonaro é bolsonarista, e quando é um cara que tem problema com emenda, que faz achadinha, não é o deputado lulista. Então, há sim uma parcialidade na mídia absurda pro lado da esquerda, assim como o judiciário, assim como a universidade. Então, assim, eu não fico dodói deles me tratarem dessa forma, não. Que bom que esses caras que nunca fizeram nada pelo Brasil estão me atacando. Quando eles começarem a falar bem, aí eu vou estranhar. Mas é só isso, é só mostrando mesmo que talvez se eu não tivesse, Emílio, a minha rede social estava lascado, né? Porque bastava uma matéria do Fantástico para poder acabar comigo. Pô, os caras tentaram me atrelar o meu primo, que foi preso com 30 quilos de maconha, como se eu tivesse alguma coisa a ver com isso, porque eu mandei emenda para a cidade onde o pai dele foi candidato. Peraí, a cidade onde eu mais tive voto, proporcional, 40%, tá? Da cidade votou em mim. Eu não posso mandar emenda para lá, não. Agora, eles querem atrelar a emenda que eu mandei com o meu primo que foi preso e colocar como se eu tivesse culpa nisso. Pô, imagina você responder por todas as merdas que seus parentes fazem. Sim. Nós estamos lascados. Eita. Bom, eu quero agradecer pelo seu tempo, Nicolas. Obrigado aí. A gente até demorou bater um papo aí sobre vários assuntos. Você sabe que a audiência do Pânico aqui gosta muito de você. Você é um cara que tem realmente o contato com esse público de internet. E as pessoas estão preocupadas, tanto é que agora você vê que tá todo mundo querendo entrar nesse negócio aí das redes sociais também, que é um negócio que você domina como ninguém. Obrigado pelo papo. Valeu, Emílio. Obrigado aí, pessoal que acompanha aí sempre o Pânico aí. A gente, enfim, sempre aí, até legal que postou o Instagram, a gente sempre posta o resumo do nosso trabalho ali nos meses ali, sempre que a gente pode. A gente, enfim, tá fazendo o que é possível, a minha voz é a sua voz. Porque à disposição, espero que a gente tenha, dias melhores, porque pode comemorar, amanhã está sendo melhor que hoje. Pelo menos isso o PT está fazendo. É isso aí. Tá fazendo. Um abraço para vocês aí, tamo junto. Valeu, obrigado.